Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa roda de conversa. É uma atividade onde nós vamos comemorar o Dia dos Aposentados. Para fazer a abertura, nós vamos convidar a diretora para os aposentados, que é a Valdina Ilione. Boa tarde a todos e todas. É um prazer revê-los novamente. E nós estamos aqui, para poder fazer mais uma reunião de aposentados, mensais, e comemorar o Dia da Previdência e dos Aposentados, que foi no dia 24. E nós sempre contando com vocês, Espero que nas próximas venham se aglomerando cada vez mais para somarmos, e alcançarmos o nosso objetivo. E que cada dia possamos mais e mais estarmos alegres, e participativos, porque nós somos o sindicato e nós temos que fazer jus, e agora que é hora de aproveitarmos, a nossa aposentadoria com participação e alegria. E eu vou dar abertura uma oração para todos, Então, cada um faça a sua oração da forma que Deus tocar no seu coração. Então, poderoso, eterno Deus, Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, porque o Senhor é o condutor das nossas vidas. Pai, te peço uma bênção especial sobre cada vida aqui, Pai, presente, e as que ainda estão direcionando para estar aqui participando. Uma bênção especial eu desejo a todos os colegas, e que o Senhor possa cada dia, Pai, satisfazer o desejo dos nossos corações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fica à vontade, pessoal. Sobre a Previdência e a importância dela. E destacar que a Previdência Social está fazendo 102 anos de existência. E a Valdina lembrou muito bem, que quem foram os primeiros aposentados na Previdência Social aqui no Brasil foram os trabalhadores da rede ferroviária. Quando eu vim transferida ou redistribuída do Ministério da Saúde para o INSS, lá eu fui tomando intimidade com o que era o INSS. Eu tinha uma noção muito dispersa, muito panorâmica do que os trabalhadores, os colegas faziam lá no INSS. E ali, quando eu fui redistribuída, eu fui fazer o que era o trabalho do INSS. E eu me lembro bem, e falava aqui para Gretchen, tinha um artigo na 8.213, que é a Lei de Benefícios do INSS, que era a revisão das aposentadorias do pessoal da rede ferroviária. Então, a gente fazia essa revisão, levando em consideração que eles já tinham contribuído desde 2023 para a Previdência Social e que eles tinham direito de ter uma indenização. Então, eu cheguei a fazer esse tipo de revisão, Peguei aquilo ali e trabalhei com algumas revisões que nós fizemos para beneficiar a contribuição desses trabalhadores desde 2023, desde 1923. Então, nós fazíamos essa revisão e eles recebiam a indenização
desse período, quando efetivamente foi implantado a Previdência Social enquanto uma política pública estatal em 1960, que veio a chamada um Projeto Nacional de Previdência Social, em que os benefícios naquela época, de 23 até essa data, era por categorias de trabalhadores e era por empresa. A rede ferroviária tinha o seu benefício no Rio de Janeiro, tinha outro tipo lá em São Paulo, aqui no estado de Goiás, e esse regulamento que saiu em 1960 com o INPS da época, unificou todo o sistema no Brasil, não só no Brasil, mas as categorias como um todo. E aí eu já estou falando para vocês dessa breve história que foi importante para nós, os trabalhadores. Mas resgatando um pouco, o início da Previdência, os trabalhadores começam a trabalhar, e eles trabalhavam lá nos teares mecânicos, que a primeira revolução industrial, ela muda, ela impacta na indústria da confecção, né? Então, aquela época lá, você não tinha como vestimentas, não tinha roupa, não tinha tecido para fazer roupa. E aí, os trabalhadores que moravam ali naquelas, ao redor do reino, eu estou falando de rei e rainhas, começaram a fazer alguma coisa para fazer esse tecido, que foram os teares manuais. Planta o algodão, beneficia o algodão, depois mexe com esse algodão, faz o fio e aí vai para o tear, faz o tecido para depois ir fazer a roupa. Isso, no final do século XVIII, foi rompido. Inventaram a roda e a máquina a vapor, que inventou o tear mecânico, que tirou o direito dos trabalhadores de trabalhar manualmente para trabalhar mecanicamente. E esse trabalho mecânico começou a ter muitos acidentes de trabalho e até morte nesses teares mecânicos. E aí os trabalhadores perdiam o posto de trabalho e a família ficava desassistida. Aí os trabalhadores lá naquela época criou o que eles chamavam de caixa de socorro. Num eventual óbito ou acidente, essa caixinha era trazida e ali os trabalhadores socorriam aquela família. E aí a Alemanha foi o primeiro país do mundo que criou as chamadas CAPs, Caixa de Pensão e Aposentadorias. Mas só quem contribuía nessas caixas eram os trabalhadores. Depois os patrões entraram. E no Brasil, em 1923, é que os patrões da época, não tinha empresário na época, era patrão, começaram a entender, a ser chamados para contribuir nessas caixinhas. Tinha a caixinha da indústria, do comércio, tinha da agricultura. Então, eles não gostavam de jeito nenhum que negaram essa lei, recusaram de cumprir essa lei. Né? Mas ela foi regulamentada e o projeto nacional, depois com a unificação de 30 caixinhas dessas, de empresas que tinham essas caixinhas, e criaram também os institutos em 1933, que aí sim começou a inspirar uma organização mais nacional e mais daquele grupo de trabalhadores, por exemplo, o trabalhador marítimo, que trabalhava nos portos. Criou
uma agenda e uma regulamentação do trabalho deles e eles poder contribuir nessa caixinha e ter as suas aposentadorias. E vem melhorando, vem melhorando, vem melhorando, até que em 1977 criou o Simples. Aí entra a nossa história e nós começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar nessa época de carteira assinada, em 77. Né? Já no Hospital Santa Maria, depois no Santa Helena, e até que cheguei ao ex-INAMPS. Acho que cada um aqui pode contar essa história e lembra disso. O Ministério, naquela época, tinha muito dinheiro nesse caixa, porque não tinha aposentados. E aí esse dinheiro começou a ser desviado. Para quê? Construir Brasília. Desviado para quê? Construir a ponte Rio-Niterói. Construir a Transamazônica. E o dinheiro foi se esvaindo, foi sumindo. Até sumir de vez com os sonegadores, porque aí os empresários e os patrões começaram a entender que eles tinham de onde penalizar esse caixa, sonegando. Por exemplo, nos anos 80, com aquela inflação alta que chegou até 90, eles descontam do seu contra-cheque, os bancos retiam, fazia a retenção daquele desconto, passava 30 dias depois aqueles valores para o Fundo Previdenciário com uma inflação de 84,96, que foi a época do Collor. Para você ver que esse caixa já tinha aquele recurso que entrava ali, já entrava super desvalorizado. E aí vieram e começaram as reformas. A primeira reforma foi com Itamar Franco, em 93. Depois veio com Fernando Henrique Cardoso, em 98, que é a reforma 20. Eu fui aposentada pela reforma 20. Vieram outras reformas. A reforma do Lula, em 91, que taxou nós, aposentados, para pagar a Previdência Social. Hoje, nós aposentados, a gente é taxado, a gente não chama de contribuição. A contribuição foi quando antes da minha aposentadoria. Agora, depois da minha aposentadoria, é taxação. Taxou nós e nós contribuímos. Agora tem uma PEC no Congresso Nacional, que está em andamento, para romper com isso. Tem uma PEC que entrou, que é a 555, tem 5 anos. Em 2015 já está vencida. Vieram um outro deputado, que eu não me recordo o nome, cabecinha aqui de 70 anos, não está decorando muita coisa mais não. Aí anexou uma PEC para continuar a discussão sobre derrubar esse desconto. Não temos deputado que possa derrubar essa taxação. Hoje nós temos um impasse nesse sentido e nós estamos conseguindo fazer, eu estou falando as entidades, as centrais sindicais, fazer um escalonamento. A partir da sua aposentadoria, começa a fazer o desconto, com 70 anos você não desconta mais. Como hoje, esse ano, eu vou fazer 71 no mês de março, não vou ter mais contribuição. E quem tiver essa idade não vai ter de quem está aqui. De todos nós, claro, e todas nós. Então, a Previdência Social, ela caracteriza bem naquilo que nós chamamos de instrumento de proteção social. Ela protege você que tem o salário maternidade. Eu conversava agora há pouco com a Gretchen, e nós sabemos disso. Hoje, a tal da inteligência artificial é que está concedendo o salário maternidade. E ela há pouco agora que me falou que fizeram um convênio com os cartórios, você vai lá registrar o registro da sua criança, do seu filho, o cartório já concede o salário maternidade. É isso? Isso, já faz o que ele... É por isso
que está tendo um esvaziamento violento do trabalho no INSS, e a Gretchen vai falar um pouco sobre isso. Então, nós estamos aqui mostrando para vocês que nós trabalhamos, e nós, do Ministério da Saúde, do INSS, do IAPAS, da FUNABEM, da DataPrev, da LBA, nós trabalhamos num sistema que naquele ano de 1977 era aquele sistema que nós já tínhamos uma noção de seguridade social. Seguridade social é saúde, previdência e assistência social. É o que nós chamamos de macropolíticas de proteção social. Essa macropolítica, ela vem com essa missão, né, de garantir a proteção dos trabalhadores de todos os âmbitos, seja lá na saúde, no benefício, e aqui garantindo que a arrecadação de fato seja garantida no fundo previdenciário. Que é uma mentira da imprensa, do governo e de tanta gente que defende não só a taxação dos aposentados, mas que a previdência social é deficitária. Não é verdade, né? Porque os trabalhadores do INSS, que concede o benefício, a lei orgânica da assistência social, que é do idoso e da pessoa com deficiência, entra nesse caixa e soma com o pagamento das aposentadorias legais que tiveram aí. Não é aposentadoria legal. A Valdina fala uma coisa muito interessante que é importante lembrar. São 30 anos de contribuição da mulher e são 35 do homem, que você trabalhou para engrandecer o PIB brasileiro. O PIB é a produção de riquezas, né? E nesse sentido, nós trabalhamos. Eu trabalhei 30 anos, a Zélia já tem quase 40 anos de contribuição e ainda trabalha, porque quer trabalhar, é um direito dela. Então, o que a gente tem aqui para mostrar para vocês é a importância da Previdência Social e da defesa da Previdência Social. Porque agora, né, com a Reforma 103, que é a reforma do Bolsonaro, ele taxou para os aposentados e aposentadas que além da contribuição, você tem que ter, além da idade, você tem que ter a contribuição. E é por isso que hoje a mulher tem que contribuir, só vai ter direito à aposentadoria com 62 anos, se você começa, e os filhos dos trabalhadores, os trabalhadores de uma forma geral, começam a trabalhar aos 15 anos. Tem trabalhador que começou a trabalhar aí com 7 anos. Você vai na feira ver os filhos dos trabalhadores trabalhando ali, vendendo, recebendo dinheiro, organizando a fruta na bancada. 7, 8 anos eles estão fazendo isso, eles estão trabalhando. E só vão aposentar com 65 anos. Vão ter direito à aposentadoria, isto é, se contribuir também. Isso é outra exigência, né? Então, a gente está falando estamos falando para vocês e para nós que somos aposentados, mas que nós aqui temos filhos e netos. E isso que eu estou falando aqui vai atingir diretamente o seu filho, o seu neto. Essas são as condições. E aí eu estou numa situação confortável, eu já tenho minha aposentadoria e ponto. Mas o seu neto tem? Vai ter? É uma pergunta. E o pior, Bonfim, que nós estamos tendo aqui é que o chamado emprego acabou. E aí eu queria dizer mais 2 coisas. A primeira, quando o Temer entrou e extinguiu o Ministério da Previdência, foi um arraso para nós.
O Ministério da Previdência não pode ser extinto. Tem que existir porque tem que regular esses processos de organização da autarquia que concede as nossas aposentadorias e os benefícios. São 90 benefícios, depois a Cris pode falar, e está acabando. Já foi quase 200, hoje está em 90. E quando o Bolsonaro entrou e acabou com o Ministério do Trabalho, como pode um ser humano que, e aí eu estou chamando ele de ser humano, acabar com o Ministério da Previdência, do Trabalho? O que faz gerar riqueza nesse país são dois setores, são um conjunto de dois que faz e movimenta a riqueza. Primeiro, é o capital. Quem tem dinheiro monta um supermercado ali e contrata. Contrata quem? O trabalhador. O que é que o trabalhador vai fazer lá? Vai trabalhar. Então, o trabalho tem que ser valorizado. A gente chama atenção para isso. E o Estado brasileiro, que está aqui, ele tem que fazer a regulação dessa relação capital e trabalho. E é isso, porque quando você entra, e quando nós entramos em greve, nós estamos entrando em greve porque nós não estamos sendo beneficiários da riqueza do país, da riqueza que nós produzimos. Então, essa discussão, ela pode ser chata, mas ela é necessária. E aí, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Em 1977, eles criaram a aposentadoria complementar. Você sabe por que eles criaram? Vai ganhar o primeiro pão de queijo que for do nosso lanche ali agora, daqui a pouco. Sabe por que criaram a aposentadoria complementar? Porque a aposentadoria pública estava muito miudinha, pequenininha. Agora, quem pode se aliar e ter um convênio de uma aposentadoria complementar, vai aumentar a sua aposentadoria e somar com a sua aposentadoria vai aumentar porque vai somar a contribuição complementar com a contribuição pública. E você vai ter uma aposentadoria mais condizente com a sua necessidade de 60, 70 e 80 anos. Por fim, para terminar minha fala, juro que eu vou terminar esse blá agora e vou te passar e vou falar de uma coisa muito delicada e importante. Na emenda 103, que aconteceu agora com o Bolsonaro, eles queriam aprovar a tal de capitalização. Mas que diabo é esse? Capitalização. O nosso regime que nós aposentamos e que existe no Brasil ainda hoje e que a gente vai brigar até as últimas consequências é o regime de repartição simples. Que bicho é esse? Quem está trabalhando contribui com a Previdência para pagar as nossas aposentadorias. É isso. O regime de capitalização, você vai fazer vai criar o seu fundo previdenciário. E aí você tem que fazer uma estimativa. Eu vou aposentar aos 65 anos, o homem, 62, a mulher. No Brasil, a expectativa de vida está a 72 anos. Você me corrige depois se eu estou errado. E se eu inventar de viver aos 82, 92, como que fica? Porque quando eu for me filiar a esse regime de capitalização, eu vou fazer a estimativa de 82,
E aí, a contribuição que você vai fazer no ato da sua aposentadoria será distribuída de 65 a 72 anos. Quando chegar, no dia que você fizer aniversário de 72, o fundo lá acaba. Derreteu, não tem mais nada. E aí, quem vai cuidar de você? Quem vai comprar o arroz com feijão, o pão, o café da manhã? Com que dinheiro que você vai comprar? O seu neto vai comprar. Não é você, porque você aqui está confortável. Você tem... É pouco, é. Está precisando de melhorar? Muito, mas o regime de capitalização é isso. O Paulo Guedes foi se enfronhar lá no Chile e convenceu aqueles militares que estavam lá na ditadura do Chile a ter o regime de capitalização. Sabe quais são as consequências dessa proposta que não tem em pouquíssimos países no mundo? Os idosos com mais que fizeram a previsão de perder o direito a receber o dinheiro que foi depositado ali, estão suicidando. Esse é o resultado. Então, pode ser muito ruim o que eu estou falando, e eu sei disso, mas é real. A gente não tem que enfiar a cabeça na areia para não ver e desconhecer do que está acontecendo. Eu penso que era isso, Gretchen, e eu ficaria por aqui se tiver depois alguma pergunta. Então, meu nome é Gretchen, sou trabalhadora do INSS, sou assistente social. Esse ano completo 16 anos de INSS. E, assim, entrei em 2009 e ao longo dos anos, a gente que está lá na execução da política de previdência social percebe nitidamente o quanto as contrarreformas que foram feitas ao longo dos anos prejudicam os trabalhadores, né? Ao mesmo tempo que elas fazem um desmonte. Hoje a gente vive um desmonte do INSS em todos os aspectos, seja na falta de servidores para estar atendendo às demandas do Instituto, né? Para vocês terem noção, em 2015, quando o TCU fez uma auditoria lá no INSS, a gente tinha um déficit de aproximadamente 20 mil trabalhadores. Foi feito concurso depois disso, uns 2 ou 3 para contratar 1.000 e poucos. Só que, como a gente não tem carreira no INSS, né, a gente tem uma gratificação de desempenho, então ele não é atrativo. Então, os colegas vão saindo, indo para outros concursos, justamente porque a nossa remuneração, nosso salário, vencimento básico é menor que o salário mínimo. Então, hoje a gente, na hora da aposentadoria, a gente tem muito prejuízo. Então, quem tem oportunidade de sair para outro órgão, vai, né? E aí, essas questões, elas impactam profundamente no atendimento da população e impactam na nossa vida enquanto trabalhador, porque isso é adoecedor, né? A gente vive hoje, no INSS, um processo de assédio moral diário, cotidiano, e praticado pela instituição, institucionalizado, né? Porque quando você sofre direto do chefe, você muda de lugar, você sai daquele chefe, né? Mas quando o assédio moral é institucional, você não tem para onde correr, né? E aí a Teca traz, né, com muita sabedoria, que a Teca ela tem uma memória assim que eu queria ter essa memória, eu não tenho a idade dela e já não tenho essa memória. Eu acho que quando eu chegar na sua idade, Teca, eu não sei, eu acho que eu vou precisar de auxílio para estar falando as coisas. Ela traz o histórico aí da Previdência, né? E aí eu foquei aqui na minha fala, porque eu quero a gente ser mais rápido, né? Que eu falei para a Teca que ela poderia ficar com o tempo maior, pelo que ela trouxe o histórico.
mas alguns prejuízos que as contrarreformas da Previdência trouxeram também para nós que somos do Serviço Público Federal. Porque às vezes a gente acha assim, essa reforma é só para o regime geral. Quando a gente teve a última reforma não, contra-reforma, né? Porque quando você piora, você não está fazendo, você vai reforma para melhorar a casa, não para piorar. Quando a gente teve a última contra-reforma da Previdência, que foi agora, 2019, a gente conversava, né, com os colegas. Gente, olha só, essa reforma da Previdência está trazendo muito prejuízo, sei o quê. E tinha colegas nossos que viravam e falavam, é do pessoal do regime geral, deixa aí. Só que nada é por acaso. Nós somos trabalhadores que, por acaso, por enquanto, né, porque é isso que a gente vai tratar aqui, estamos no RJU, mas todo o problema que vem para a classe trabalhadora em si, ele chega em nós. Pode não chegar hoje, mas amanhã ele vai bater a nossa porta. Então, eu peguei a partir, né, da emenda constitucional número 20 de 98, que na época extinguiu o regime, né, aposentadoria proporcional que a gente tinha do regime próprio de previdência e estabeleceu já aí idades mínimas, né, para aposentadoria dos servidores públicos. E ele também estipulou, porque até então, tanto no regime geral quanto no regime próprio, o tempo de contribuição mínimo ele não era exigido, né? A pessoa tinha a idade e tal, tinha contribuição, ela ia aposentar. A partir daí, quando se instituiu, né, esse tempo mínimo de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Já em 2003 e 2005, a gente teve outras contrarreformas da Previdência, e aí mais voltada, né, para os trabalhadores do serviço público, que foi a emenda constitucional no 41 e a 47. Né? A 41, ela estabeleceu que as aposentadorias e pensões dos servidores públicos seriam com base na média de todas as remunerações, né? Então não era mais com base na última remuneração do trabalhador, começou a fazer uma média. Nisso aí, na média, se o trabalhador tem uma contribuição menor lá atrás, óbvio que vai reduzir o valor da aposentadoria. Além, né, de ter taxado as aposentadorias, que é o que a Teca já falou aqui um pouco aqui na fala dela. Em 11% na época. Hoje parece que subiu, está 14%, né, que a gente está pagando. Pagando, né, gente? Porque isso aí é um absurdo. Principalmente para a pessoa que está... taxa. A pessoa que está aposentada ela já contribuiu com o que ela tinha para contribuir, né, ao longo dos anos. E aí a emenda 47, ela já beneficiou os trabalhadores que tinham baixa renda, né, e não tinha renda. Por quê? Porque às vezes precisava de complemento, né, para chegar no salário mínimo. Então ela veio no sentido de corrigir essa questão. Eu acho que muita gente aqui pode ter vivido, né, esse período aí, do período que precisava ainda de um complemento. Respectivamente, né, a gente teve a emenda constitucional número 70 de 2012, 88 de 2015. Em 2012, a gente teve uma investida nas aposentadorias por invalidez no serviço público, né, que foi alterado. O cálculo dessas aposentadorias não foram mais feitas também com base na última remuneração, passou-se a fazer a média, então o trabalhador que for aposentado por invalidez, que já está numa situação difícil, que não pode trabalhar, então ele vai aposentar por invalidez, que não é opção da gente aposentar por invalidez, é uma imposição da vida, né? E aí, chega lá, o salário dele é muito reduzido, né, durante a aposentadoria. Em 2015, né, a 88, ela amplia a idade de 70 para 75 anos para compulsória, aposentadoria compulsória, e também altera a regra das pensões, que aí, gente, é uma expropriação do direito das pessoas, né, que dependem de uma pensão por morte, e geralmente mulheres, porque as mulheres, na questão social, né,
na construção dessa sociedade capitalista e até antes, né, patriarcal, a gente é colocado num local de atividades, está mudando ao longo dos tempos, mas a gente é colocado num lugar de atividade, por exemplo, doméstica. Né? Era um erro. Numa atividade doméstica que não tem a contribuição da Previdência, então essas mulheres, quando vêm agora, né, para aposentadoria, ou para pensão por morte, aliás, desculpa, elas muitas vezes não vão conseguir se manter com essa pensão. Porque ela estabelece idade para você ter a pensão vitalícia, né, e o tempo mínimo de contribuição também, de 2 anos para o falecido, e o tempo mínimo de união estável também, ou casamento. Ou seja, se eu casei hoje, meu marido morreu daqui 2 semanas, eu vou ficar sem direito, porque eu não estou com 2 anos com ele, né? Então é bem complexo, né? E a idade do óbito, ela depende também da idade da mulher. Por exemplo, se a mulher tem menos de 22 anos, ela vai receber agora 3 anos de pensão. Se ela tem entre 22 e 27 anos, 6 anos de pensão. Se ela tem entre 28 e 30, 10 anos de pensão. Se ela tem entre 31 e 41, 15 anos de pensão. Entre 42 e 44, só vai receber 20 anos de pensão. A partir de 45, que se torna vitalícia a pensão por morte. Ou seja, imagina você que sempre foi do lar, seu marido saía para trabalhar, e eu estou falando sempre foi do lar, e eu estou falando que esse é um dos piores serviços que tem. Porque é um serviço que não acaba, que você está o tempo todo trabalhando. Eu sou péssima nesse quesito, detesto serviço doméstico, porque é uma coisa que é muito desgastante. Aí você está ali com seus 42 anos ou 43 anos, toda a vida foi responsável pela criação dos filhos, ainda nessa idade os filhos ainda podem estar em idade de ser criança ou adolescente, e aí você vai ser obrigada a se inserir no mercado de trabalho num país que o número de desemprego é altíssimo, né? E que muitas vezes você não vai conseguir se manter e não vai ter o apoio, por exemplo, de uma creche para deixar um menino, não vai ter, às vezes, o apoio da família para te ajudar. Então, assim, é uma crueldade esse tipo de coisa. E aí, já a Contra-Reforma. Outra coisa que em 2012 também foi instituído foi o FUNPRESP. O FUNPRESP, ele é uma forma também de tirar recursos do RJU, né? E também alterar o modelo de aposentadoria para o modelo da Previdência, do regime geral de Previdência. Porque o que é o FUNPRESP? O FUNPRESP, ele foi obrigatório a partir de 2013 para todas as pessoas que ingressaram no Serviço Público Federal. Então, a pessoa que ingressou a partir de 2013, ela não tem as mesmas regras que eu, por exemplo, que entrei em 2009. Eu, que entrei em 2009, não tenho as mesmas regras de quem entrou em 2003. E quem entrou em 2003 não tem as mesmas regras para quem entrou anteriormente a 2003. Você vê o tanto que a gente foi perdendo os direitos. E aí, o FUNPRESP, o que ele estabelece? Que o limite da aposentadoria é o teto do regime geral da Previdência Social. E se você quiser, né, mas é obrigatório, você vai ficar no limite. Agora, quem entrou depois de 2013, a média da aposentadoria é a do regime geral, gente. Então, ela vai ter a ciência que ela vai se aposentar, ela vai ter que se virar para dar conta de chegar, né? Mas assim, aposentando mesmo, com o teto, mesmo que ela contribua com que ela ganhe muito mais, vai ser o teto da Previdência, o limite. E aí ela pode contribuir com o FUNPRESP, que é um fundo que ninguém sabe direito quem gerencia e que não sabe direito para onde vai o dinheiro. É a aposentadoria complementar, A né? aposentadoria complementar seria o FUNPRESP. Então, inclusive, o FUNPRESP perdeu dinheiro. Sabe onde que o dinheiro do FUNPRESP estava investido, gente? Que ele pode fazer investimento de risco? Nas Americanas.
Vocês lembram da fundação lá do BEG, da complementar do BEG? O que aconteceu com os trabalhadores do antigo BEG? Quando foram se aposentar, o fundo estava vazio? Então, corre o risco de acontecer a mesma coisa. E aí, agora, por fim, veio a Contra-Reforma da Previdência de 2019, né? Que ela nada mais é que a continuidade das contra-reformas do Estado, né, no sentido do neoliberalismo mesmo, de extinção, de aniquilação dos direitos. Ela vem nessa regra, ela vem na continuidade do que o Temer entrou para fazer, né, que o Temer entrou para fazer as contra-reformas mesmo para acabar com os direitos. Esse foi o único papel que ele teve nesse golpe que teve na Dilma. Ele entrou para fazer isso. Então, ele fez a contra-reforma trabalhista, tentou fazer a contra-reforma da Previdência, que aí nessa contra-reforma já previa o regime de capitalização da Previdência, que é o que a Teca colocou um pouquinho, né? De você ter sua Previdência individual, que quem procurou alguma vez saber como funciona aquela Previdência privada é mais ou menos a mesma coisa. A Previdência privada é caríssima, né? Não é a mesma contribuição, que não tem outro tipo de arrecadação, você vai fazer sua própria Previdência. E aí, também vem nessa lógica. O Temer não conseguiu aprovar no governo dele a contra-reforma da Previdência, aí foi reapresentada com outra roupagem no governo Bolsonaro e passou, né? E ela foi aprovada, a Contra-Reforma de 2009, né, a Emenda Constitucional 103 de 2019. E aí, gente, ela também mexeu, né, que era quando a gente ia conversar com os colegas, eles falaram, isso não é para nós, é para o regime geral. Sim, e foi para nós. E ela mexeu em várias questões. Ela mexeu tanto no tempo de contribuição, aliás, ela acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais esse tipo de aposentadoria, agora eles chamam de aposentadoria programada, que é o tempo de contribuição mais a idade. Ele, além disso, né, é uma misoginia no sentido de a mulher, a gente tinha a idade de 60 anos para aposentar justamente considerando a tripla jornada, que não é nem dupla, é tripla, quádrupla, é uma jornada, é muito mais. E aí, por isso que as mulheres tinham o direito de se aposentar com 60 anos, ele ainda sobe a idade de aposentadoria para a mulher, para 62 anos. Então, mais 3 anos, que se eles mudarem de novo, a gente equipara com a mesma aposentadoria do homem. E aí também, além de acabar, né, com a Previdência, aí eles fazem um sistema de transição, que eu não vou falar aqui porque já passou, agora em 2024 não tem mais transição, é isso mesmo. Tempo de contribuição mais idade, o que altera a média também, a remuneração. Mexeu na média, a remuneração para quem vai se aposentar agora, antes era das 80 maiores contribuições, né, que a gente estava nesse penúltimo regime, né, de previdência. Era a média, fazer a média das maiores contribuições para dar o salário de aposentadoria. Nós, o INSS, ainda estava um pouquinho ferrado, porque a GEDAS, que é a maior parte da nossa remuneração, ela até 2015, ela não entrava nessa média. Então, a gente recebia aquele salário que é menor que o salário mínimo, mais 50 pontos da GEDAS. Agora, a gente recebe 80 pontos da GEDAS, mas graças à greve, né? Não foi nada dado, não. Aí, o que eu estava falando? Da média. Me perdi, voltei. Da média da contribuição. A média da contribuição hoje é a média geral das contribuições. Por exemplo, eu que entrei como menor aprendiz com 15 anos, vai pegar meu salário lá de um salário mínimo, lá dos 15 anos até o que eu ganho agora, vai fazer a média geral das contribuições, e aí você vai receber 50% desse valor.
Aí, a cada ano que passa, por exemplo, que você tiver a mais de 20 anos de contribuição, porque o mínimo é 15, mas o que você tiver, aí ele muda também para 20 anos, para quem ingressar depois de 2019. Aí, a partir daí, você ganha 2 pontos percentuais. Um cálculo muito estranho, que a cada ano, a mais dos 20 anos de contribuição. Pelo menos nisso aí eu vou poder melhorar um pouquinho a minha média, porque eu vou ter que trabalhar até os 62, então eu vou ter muito tempo de contribuição. Mas, por exemplo, quem não tem essa mesma realidade vai ser muito prejudicado com essa nova média. Também altera as pensões, que vai na mesma lógica, né? As pensões agora, a mulher ou o filho, né? O dependente do segurado, ele vai ganhar apenas 50% dessa média, mais 1 ponto por dependente. 1 ponto por dependente. Lembrando que nessa Contra-Reforma 2019, eles queriam colocar que poderiam-se ganhar benefício inferior a um salário mínimo. Foi pensado nisso. Mas aí conseguimos barrar essa parte, né, de ter benefício inferior ao salário mínimo. Está no radar ainda. Ainda está no radar, nunca sai, né, Teca? Mas hoje, por exemplo, quem contribuiu com a Previdência com um valor maior, se morrer e deixou dependente, esse dependente vai receber 50%, mais 1 ponto a cada dependente. Então, tipo, 10 vai subindo, né, até dar 100, dependendo do número de dependentes. Então, já se tem 2 filhos e mais a esposa, vai receber 80%. Se tiver, assim, é gradativo. Se não tiver, só tiver 1, é 60%. Né? Então, ficou muito ruim para quem já está perdendo uma pessoa, né? Imagina, a pessoa morre, você depende da pessoa, aí você vai, não, agora o seu salário também vai diminuir, sua renda familiar. E aí, para finalizar mesmo, ela vem nessa esteira, né, da Contra-Reforma Trabalhista, Contra-Reforma da Previdência. Hoje a gente vive a realidade da Contra-Reforma Administrativa. A Contra-Reforma Administrativa, nós pensamos que ela, nesse governo, seria ao menos freada um pouquinho, mas ela segue a passos largos, e nós estamos, assim, sendo feita infraconstitucionalmente. Não precisamos mais da PEC 32 para a Contra-Reforma Administrativa. Aí o MGI vai e emite uma IN, Instrução Normativa, que chama IN 24, que prevê alteração na forma de progressão funcional, que prevê alteração na forma de avaliação do trabalhador e prevê a pactuação do acordado sobre o legislado lá da Contra-Reforma Trabalhista. Ou seja, eu vou pactuar com o meu chefe minha produtividade, se eu não cumprir a produtividade, o INSS já fez um PGT bem casadinho com isso. A gente não vai responder PAD. A gente vai ser encaminhado para a corregedoria para demissão, por falta de produtividade. Isso trabalhando em um ambiente que a gente não tem computador, que a gente não tem sistema que funcione direito, não tem servidor. É isso, tá? Então a gente... É tudo digital. Sem contar que a inteligência artificial já faz parte do trabalho. Quando a gente conseguir deixar o CNIS, né, que é o da base de dados certinha, ele vai conceder quase todos os benefícios. Os serviços previdenciários que poderiam, né, ser uma alternativa e são muito importantes, que é o serviço social e a reabilitação profissional, foram todos desmontados. Então, a gente está numa situação muito difícil para quem precisa do INSS hoje. Essa fila de 1 milhão é culpa de todo esse processo. E é isso. O que a gente está discutindo agora? A revogação dessas normas, né? O movimento sindical como um todo está discutindo por meio dos federais aí, a revogação dessas normas, né? Vai encaminhar para o MGI, né? Tex também vai falar um pouco, a revogação de todas essas normativas que prejudicam os trabalhadores,
Vamos tentar também a N24 seja revogada, mais outras normas. O Programa de Gestão do Desempenho do INSS, que ele institui como obrigatório, do Ministério da Saúde é um pouco diferente. O Ministério da Saúde ele não tem toda essa coisa punitiva que o do INSS tem. O Ministério da Saúde ele é optativo, né? Então, se você não quiser submeter aquilo, você não precisa, mas o INSS é obrigatório. Então, nós orientamos quem é do INSS a não assinar nenhuma pactuação individual, que se você assina, você está mudando seu contrato de trabalho e saindo da RJU. E teve mais uma coisa que aconteceu aí, que é para acabar com o serviço público, né? Que foi o STF, depois de várias décadas, né? Ter julgado a emenda constitucional número 19 de 98 como constitucional. O que significa isso? Significa que agora o serviço público não precisa ser mais contratado pelo RJU, pode ser contratado por CLT. Então, é o fim do RJU por meio do esvaziamento dos recursos. É isso, gente. Desculpa ter falado tanto.